tem acompanhado os nossos estudos. Voltamos para a continuidade e uma segunda parte do nosso assunto para a Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2023, quando no trimestre o tema principal e geral é heresias e a lição 5 é heresias no romanismo. Então, continuamos agora no segundo subtítulo, que é a glorificação de Maria, e paramos na leitura de Lucas, capítulo 11, verso 27 e 28, que está em tela, e que diz: E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Observe o texto, e vamos dizer assim, a seriedade daquilo que aqui está exposto. Nós estamos nesse subtítulo, a glorificação de Maria. Sim, Maria é bem-aventurada, sim, é uma portadora de uma glória e uma graça que só Deus pode explicar melhor e com exatidão e verdade. Mas o texto em si apresenta quando que as emoções carnais das pessoas querem interferir nas verdades de Deus. Jesus ensinando com sabedoria, com autoridade e com poder, e fazendo muitas maravilhas e apresentando a cura dos enfermos e às vezes até da multidão inteira. A mulher comovida vem dizer: Bem-aventurado o ventre que te trouxe os peitos em que mamaste, referindo-se naturalmente a Maria, a esposa de José, a virgem daquele tempo de Nazaré, quando o anjo Gabriel lhe apresenta a primeira vez. Ele traz o projeto de Deus através dela. Mas Jesus corrige. Não é isso, não é a vivência como mãe, como cuidadora, como tudo que foi e a quem Jesus se submeteu até os 30 anos, quando então parte para a sua missão de anunciar ao povo em especial e primeiro ao israelita a salvação de Deus, sendo ele o Messias. Aí Jesus corrige e diz: Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Assim, observem, existe uma glória, uma honra que cabe a Maria e que Deus lhe dá, que Deus já lhe deu. Agora, o acrescentarmos, cuidado, para não sairmos da medida daquilo que Deus está fazendo. Como essa mulher queria apresentar a excelência de Maria por ser a mãe carnal de Jesus, do homem Jesus, do Filho do homem, que vai ser reconhecido sempre como o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Através de Maria foi essa obra. Mas mais bem-aventurado foi Maria, mais bem-aventurado é todo aquele que ouve a palavra de Deus e a põe por prática ou aguarda. Essa é a verdade. Aí a nossa lição e o nosso cuidado de colocarmos o que se deve a Maria e o que pode estar sendo acrescentado e que não procede de Deus, antes fere as Sagradas Escrituras. Então não é de Deus. Deus não fere a si mesmo, não nega a si mesmo. Deus não muda. E já falamos, nele não há sombra de variação. E assim sendo, vamos para o primeiro parágrafo desta subparte, segunda, a glorificação de Maria. Uma afirmação polêmica do romanismo com respeito à pessoa de Maria é a de que, por ter sido a mãe de Jesus,
Consequentemente, ela seria também mãe de Deus. Dessa expressão resultou uma série de heresias quanto a um suposto papel de Maria na obra da salvação, na tentativa de exaltá-la sobre todas as criaturas ou todas as mulheres, e prestar-lhe um culto especial entre todos os santos pelo romanismo. Observem bem essas colocações que estão fazendo na leitura deste texto e depois na argumentação dos textos bíblicos. Continuando a ler. Ora, a expressão mãe de Deus é completamente equivocada, porque a divindade não pode ser gerada, e o Filho de Deus não tem princípio nem fim de dias, tendo existido junto do Pai antes da fundação do mundo, quando o Cristo se fez carne e nasceu de mulher como todos nós. De Maria adquiriu apenas sua natureza humana, ao passo que, enquanto divino, o Salvador apenas foi como que transplantado para o ventre da Virgem, por obra do Espírito Santo. E, embora tenha sido motivo de grande felicidade, tamanha graça de Deus, ser discípulo de Jesus é uma graça ainda maior. É o que muitos não entendem. Então, Maria não seria mais do que outros que, tal como ela, sim, ouviram a palavra de Deus, creram e se sujeitaram. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade. Palavra também que em outros temas Isaías disse, Jeremias disse, Moisés disse e muitos outros disse, e os discípulos e apóstolos de Jesus também disseram: eis-me aqui, envia-me a mim. Então vamos entender, há uma glória, há uma honra, há sim, muita coisa que se pode dizer é indignidade de Maria, mas não podemos acrescentar e sair fora da realidade e verdade que existe em Deus, que não há maior, não há menor, senão aquele que Deus assim diz, e não os homens. Por isso que, se teve discípulos apóstolos que estavam ali pleiteando o primeiro lugar, o segundo lugar ao lado de Jesus, Jesus, isso não pertence a mim, pertence ao Pai, o colocar à minha direita ou à minha esquerda. Mas lembre que Jesus diz: muitos maiores serão menores e muitos menores serão maiores. Isso pertence a Deus e não está declarado ainda. E os homens se precipitam em colocar, sim, alguma distribuição ou atribuição de honras para maior e para menor, quando... Gente, isso é próprio de Deus, não do homem. Então, nisso, vergonhosamente falhamos, não sendo humildes, antes sendo soberbos, querendo exaltar aquilo para o que não temos, vamos dizer assim, autoridade para fazer, e nem acrescentar coisa alguma. Portanto, estamos nas Escrituras, e vamos ainda afirmar o que aconteceu quando se apresentou João Batista, que veio no espírito e virtude de Elias. Elias era o exemplo de maior profeta no passado, e vem João Batista no espírito e virtude de Elias, ou seja, na dignidade, ou na majestade, ou na autoridade, ou no poder de Elias. E depois Jesus vai dizer: não houve outro maior do que João Batista. Então, quem é o maior de todos antes desta palavra é João Batista. Maior do que Abraão, pasmem, maior do que Moisés, maior do que o próprio Elias. Jesus diz: não houve outro maior senão João. Entretanto, qualquer um no reino dos céus é maior do que João Batista. Aí pronto.
coloca-se João Batista como maior do que Maria, porque ele é o maior dos que vieram antes. João Batista maior do que Maria, Moisés, Abraão e etc. E coloca então agora os que vieram depois na plenitude do Evangelho e na sua magnitude, o menor do reino dos céus, no conhecimento do Evangelho e salvação na redenção que há em Cristo Jesus. Qualquer um menor é maior do que o João Batista, que era maior do que todos que vieram antes, inclusive Maria, Moisés, Abraão e o próprio Elias. É a Escritura que diz, não eu só estou lembrando, para considerarmos nos nossos entendimentos. Por isso, aí temos alguns versos, textos bíblicos propostos para o professor utilizar, desses ou outros mais que por acaso entendam ser útil. Lucas 11, 27 e 28 já lemos como texto base desse subtítulo. Mas apresentamos João, sim, no capítulo 1, bem claro a palavra do capítulo 1 de João, nos versos 1, 2 e 3, quando diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus é o verbo de Deus, que era Deus e que estava com Deus. Era Deus porque é unigênito de Deus, gerado, sim, segundo a natureza de Deus. E Jesus depois afirma, eu e o Pai somos um. E o apóstolo Paulo fala que em Jesus habitava a plenitude da divindade de Deus. Ou outra palavra dos profetas, Jesus não deu a Jesus uma medida do Espírito Santo, ou uma medida de si. Deus deu a Jesus a plenitude, sem conta, daquilo que lhe é atribuído e é seu próprio, como o Deus Todo-Poderoso. Mas esse verbo, diz agora o verbo 14, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como divino, unigênito de Deus, e não por ser filho de Maria. Maria era mulher, ser humano, presente e existente naquele tempo, mas não existente na eternidade, e não existente agora, porque está recolhida no sigilo segredo de Deus. Portanto, vamos perceber, estamos falhando, atribuindo a Maria uma coisa super excelente que é falsa, dentro das colocações das Escrituras. E vamos continuar, quando se apresenta Gálatas, sim, no capítulo 4, sim, falando sim de Jesus e de certa forma falando de Maria, porque aqui é colocado bem claro, no verso 4, mas vindo a plenitude do tempo ou dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Leio os quinto. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E aqui coloca Maria e lei, coisas das figuras do passado, que estavam, na verdade, existindo por um tempo, mas que seriam colocadas ao lado pela magnitude do que existia em Cristo Jesus como unigênito de Deus, unigênito do Todo-Poderoso. Portanto, não excedamos na nossa atribuição de glória fora daquilo que Deus mesmo colocou. E aqui a palavra é clara, bem clara. Como não excelência, mas uma coisa secundária, nascido de mulher e debaixo da lei. É secundária, a excelência é o depois, ungido de Deus, aquele que
já existia com Deus na antiguidade, sendo o princípio, ao mesmo tempo é o fim, sendo o primeiro e ao mesmo tempo sendo o último de tudo aquilo que se possa dizer existir, quer seja no passado, no presente ou no futuro. E assim passamos para o segundo parágrafo desse subtítulo 2, a glorificação de Maria. É desnecessário, portanto, dogmatizar a chamada Imaculada Conceição de Maria, segundo a qual a mãe do Senhor teria nascido sem pecado. Somente Jesus, por virtude da sua geração sobrenatural, divina, nasceu santo e livre de pecado, a fim de ser o Cordeiro Imaculado que expiaria o pecado do mundo. Também é equivocada a afirmação da virgindade perpétua de Maria, uma vez que ela havia sido desposada por José, e este não a conheceu, observe bem essas colocações, até que deu à luz o seu primogênito. Neste caso, Jesus foi o primeiro de outros filhos que se seguiram, cujos nomes, inclusive, são citados nos evangelhos. Assim, o fato de Maria ter sido mãe do Senhor segundo a carne não implica em nenhuma participação dela na obra da salvação, que é mérito exclusivo do Senhor Jesus. Associá-la a Jesus como medianeira ou intercessora é o mesmo que inutilizar o propósito mesmo da vinda de Cristo a este mundo. Ser o mediador entre Deus e os homens e incorrer na heresia de idolatria, tal como estudamos em lição anterior. Então observem que absurdo. Falar que Maria é sem pecado, não estou falando como ofensa, mas está escrito. Não há um justo sequer. Todos pecaram, todos estão destruídos da glória de Deus. Olha aí. Então, para afirmar que Maria é sem pecado, eu estou contrariando a palavra de Deus? Alguma coisa está errada. Deus que errou ou nós que estamos errando em atribuir a Maria uma coisa que Deus não diz? Mas diz ao contrário, que não há um justo sequer. E isso desde Adão até, não sei mais aonde. Mas, se a palavra diz não há um justo sequer, não há um justo sequer, todos estão destruídos da glória de Deus, todos pecaram, todos. Por que você vai fazer uma exceção naquilo que Deus não fez exceção? Então falhamos diante de Deus. E não queremos atribuir coisa alguma depreciativa. O fato que a excelência está em Cristo Jesus. Ele é o justo, Ele é o puro, Ele é o santo, e não sei quantas vezes teria que dizer para atingir a plenitude da sua santidade. Mas aí eu atribuir a outro uma coisa que Deus já falou que não é, eu excedo, passo à frente de Deus e coloco uma coisa que Deus não disse. Com que autoridade? Estaria acertando ou estaria afrontando o próprio Deus? Considerem bem esses fatos. E, continuando, temos uma primeira citação de textos bíblicos, como em Romanos, expressão que eu acabei de falar agora há pouco, sobre todos serem tidos por Deus como não justo. E para não usar palavras minhas, vou ler o texto 3, verso 20, bem claro. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. E outra palavra antes vai dizer, não há um justo sequer.
Qual palavra que é mais verdadeira? A sua? A de algum grupo qualquer de filósofos ou religiosos? Ou esta palavra que aqui está bem clara? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque não há diferença. Escritura. Então vamos nos posicionar mais corretamente diante de Deus, porque podemos estar comprometendo a nossa salvação, colocando coisas diferentes, contrárias ao que Deus afirma. E depois, se formos para Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, nós temos uma passagem interessante, muito interessante. Lucas 2, verso 21, é o início da nossa leitura, e está aí. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, Jesus, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta, segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. Vocês conhecem Levítico? Aí está. Maria concebeu de Jesus, sua gestação seguiu naturalmente, o parto naturalmente, nasceu Jesus, seguiram-se naturalmente os princípios colocados pelas leis mosaicas. Com 8 dias de vida, Jesus foi circuncidado, e quando lhe deram o nome que já tinha sido definido, Jesus é o seu nome. Muito bem. Passou mais uns dias, 40, aí Maria teve que ir ao templo, Maria, para apresentar o sacrifício de expiação, não eu falo, mas Levítico e a palavra, agora o Novo Testamento, a purificação dos seus pecados. E Maria, com 40 dias, chega-se diante de Deus com o sacrifício de um pombinho para perdão dos seus pecados. Está escrito aqui, Lucas capítulo 2, verso 21 a 24. E de Jesus? Não, Jesus não tem pecado. Jesus foi só apresentado ao Pai, como aquele que era unigênito dele, desde a eternidade anterior, e agora se lhe apresentava como um filho do homem, aqui na face da terra, por ele mesmo enviado, e para ser o mediador entre Deus e os homens. Porque Jesus é o mediador e único mediador, porque ele tem em si a natureza divina, que tem acesso ao Pai, e a natureza humana, tal como o homem, para poder representar o homem adequadamente diante de Deus. Portanto, entendamos, estamos colocando coisas que não são a verdade, e como Deus não vai nos cobrar isto? E, portanto, vamos levar mais a sério. Um outro grupo de versículos temos em Mateus capítulo 1, sim, agora Mateus, quando Mateus também vai registrar algum fato e coloca para nós no primeiro capítulo, versos 24 e 25, e aqui está: e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. José era justo, e era sábio, e era precavido, entendeu perfeitamente o que estava no ventre de Maria. Não é questão humana, é questão divina. Até em respeito a Maria e o projeto divino, não se aproximou
carnalmente de Maria, não coabitou com ela, mas foi-lhe esposo e foi pai, ao mesmo tempo do que seria gerado, ou já estava concebido, Jesus, que primeiramente e desde a eternidade já era filho de Deus. Observe bem isso, aqui colocado. José não conheceu Maria, não coabitou com ela, até que deu o seu primogênito. Aí vamos para Mateus capítulo 13, umas poucas páginas à frente, sim, quando no verso 55, se nos diz assim, falando a respeito de Jesus, não é este Jesus, o filho do carpinteiro, e não se acha e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas, e não estão entre nós todas as suas irmãs? Todas as suas irmãs? Todas as suas irmãs? Então Jesus tinha 4 irmãos e algumas irmãs, sendo ele o primogênito. Por que negar isso aqui? Qual vantagem, se não ser contrário à palavra de Deus? E depois temos outros testemunhos por todo lado disto, nas Escrituras, nos Evangelhos, e em particular, vou citar Gálatas outra vez, no capítulo 1, o verso 19, sim, Gálatas, quando ali nós temos Paulo afirmando bem claro, depois passados, o verso 18 que eu estou lendo, depois passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. 19, e não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Irmão do Senhor. Quem? Tiago. Como também o Judas, da última carta que temos registrada nas Escrituras aqui, antes de Apocalipse, é de Judas, irmão do Senhor Jesus. Por que negar isso? Para ser contrário à palavra, pelo que eu entendo que preciso glorificar Maria, atribuindo a ela alguma coisa que não é, seja positivo ou seja negativo, não importa, cada um é o que é, e diante de Deus isso não pode ser omitido ou negado, porque em Deus está a plenitude da verdade. Temos ainda uma terceira série de versículos, como em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, entre todos esses apontados, estou lendo somente na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, o verso 5, quando diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é o mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo, homem. Aí apresenta a sua natureza humana, que lhe colocou como adequado, sim, preenchendo as exigências da justiça divina, um dentre os homens para representá-los, e alguém com acesso a Deus. Aí temos Jesus, filho do homem, para representar o homem, e Jesus, filho do Deus Altíssimo, para chegar à sua presença e interceder pelo homem, cuja natureza ele viveu e teve como experiência. Este é o grande amor de Deus, que aquele que é como Deus se fez homem para nos ajudar, ser o nosso advogado diante do Pai. E por nós interceder, apresentando uma propiciação, uma redenção, sim, um preço de resgate à sua própria vida. Entendamos isso. Por quê? Diminuir Jesus dizendo que ele atende outros pedidos, quando ele mesmo diz, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Ou no passado, clama a mim, e eu vos responderei. Portanto, falhamos. E se lemos em Hebreus ainda, dentre tantos textos bíblicos que o professor da escola dominical pode usar, apresento esse. No capítulo 7 de Hebreus, o verso 25. Portanto, Jesus,
pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre, porque ele é eterno, está vivo, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele. Jesus fez isso uma vez, oferecendo-se a si mesmo. E complementando com o verso último, 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho, Filho unigênito de Deus, perfeito para sempre. Precisa mais coisas do que isso? Portanto, entendamos estas colocações que fazemos aqui, com todo cuidado e com todo temor, para não falharmos diante de Deus. E assim, professor, está aí tantos textos bíblicos para podermos utilizar adequadamente. E colocado isso, vamos para o terceiro subtítulo, o sacrifício da missa. Aqui está a missa, eu poderia também dizer da Santa Ceia do Senhor Jesus. Ou seja, um nome num segmento, outro nome em outro segmento. Santa Ceia do Senhor Jesus. E em outro segmento, Páscoa do Senhor. Ou seja, o ritual que normalmente se faz nas instituições cristãs, que se refere ao pão e ao vinho. Então, observe que eu ampliei mais a nossa observação para mostrar que isso não se dirige a um grupo, mas a todos os grupos, num cerimonial que Jesus mandou fazer. Então, vejamos. O texto base está em Hebreus capítulo 7, 26 e 27. E diz aqui, que não precisávamos de um sumo sacerdote. É o texto anterior, ou contexto. Que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo povo, porque isto fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho de Deus, perfeito para sempre. Perfeito como sumo sacerdote, perfeito como cordeiro ou bode expiatório, que tomaria sobre si o pecado de toda a humanidade, passado, presente e possível futuro. Continuando, no parágrafo único primeiro que temos aí, está escrito, a missa, ou a Santa Ceia, ou a Páscoa do Senhor, constitui o ponto mais alto do culto romanista ou cristão, pois nela o sacerdote celebra o sacrifício de Jesus, supostamente repetindo-o de forma incruenta, isto é, sem derramamento de sangue. É, de fato, como se o sacrifício acontecesse novamente e Cristo estivesse presente nos elementos, o pão e o vinho, ou apenas a hóstia, para servir de alimento aos fiéis. Contudo, esta ideia representa não apenas essa ideia representa não apenas um retrocesso ao tempo das sombras e figuras, quando os sacrifícios deviam ser repetidos diariamente pelos sacerdotes, mas afronta a santidade e perfeição do Senhor Jesus. O sacerdote e sacrifício perfeito, que uma vez consumado,
tornou-se a causa de eterna salvação, tanto para os que viriam a crer depois, não sendo necessário que ele morresse mais de uma vez pelos seus. O Senhor Jesus apenas nos orientou a lembrarmos ou ter em memória o seu sacrifício, o que fazemos no ato da ceia. Muito bem, Santa Ceia, missa, Páscoa, é uma representação tão somente para a qual devemos ter um cuidado todo especial de como é que Jesus está operando nas nossas vidas, para que tenhamos entendimento, sim, daquilo que por Deus foi já colocado. Paremos, pensemos, segundo as Escrituras. O nosso texto, a nossa continuação apresenta, sim, textos bíblicos. Mas vamos estar atentos nesse particular que aqui se nos apresenta. A palavra é clara. Nós temos isso lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 até 26, o que leio neste momento, e é um dos textos propostos, e geralmente, entre os evangélicos, sempre é lido este texto como base do ritual da Santa Ceia, ou missa, ou Páscoa do Senhor. Muito bem, o que está colocado para nós ali, de uma forma nítida, e que precisamos estar, assim, atentando, é que Jesus diz claramente, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, ou melhor, Paulo refere-se ao que aprendeu do Senhor Jesus, o que também nos ensinou, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a minha morte até que venha. Observem claramente essa colocação que temos aqui da parte do Senhor Jesus, de que, sim, o ato que ele pediu para que fosse realizado toda vez que nós nos reuníssemos, fosse um ato simbólico, sim, daquilo que ele determinou para lembrarmos da sua morte e depois de uma próxima vinda. Aí está, por exemplo, dentro do nosso estudo, em tela, sim, os textos de Hebreus capítulo 9, verso 11 e outros versos, 1 Pedro capítulo 3, 1 Coríntios 11, que acabamos de ler, e Hebreus 10, 11. Voltemos a Hebreus 9. Vou ler tão somente os versos 24 a 28. Hebreus 9. 24 é o verso. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porque no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, o que está dizendo aqui?
que Jesus ofereceu um único sacrifício de validade eterna, e ele está diante do Pai. Então não é para nós fazermos como que renovação do seu sacrifício. Não, não e não, porque com um só está a plenitude daquilo que satisfaz a justiça de Deus e o suficiente para nos justificar diante de Deus para a salvação. Então, vamos repetir, vamos fazer de novo o sacrifício de Jesus? É falha esta colocação. Jesus colocou que para comermos do pão e do vinho, para fazer memória da sua morte e anunciar a sua vinda. Então, fazer memória não é para renovar o sacrifício ou perpetuá-lo no dia a dia dos nossos rituais humanos. Não! Está escrito uma vez, já teve validade absoluta para sempre. Podemos lembrar, devemos lembrar, Jesus falou